33 mil anos atrás, nas florestas, planícies e colinas da Europa, começaram a surgir mudanças nos primeiros humanos que haviam migrado para o norte. A cultura e a tecnologia das tribos e comunidades simples da região avançaram, e artefatos encontrados em todo o continente indicam que esse desenvolvimento ocorria rapidamente. Regiões da Europa iniciaram a transição da cultura aurignaciana para a gravetiana. A primeira era se destacava pelo avanço das esculturas, ferramentas sofisticadas de osso ou chifre, e pelas pinturas rupestres detalhadas, típicas da Idade da Pedra, como as da caverna de Chauvet, na França. As mudanças para a gravetiana mostraram que tecnologias e conceitos estavam se tornando mais avançados. As icônicas estatuetas de Vênus e entalhes intrincados começaram a surgir aqui, proeminentemente do que aqueles vistos antes na cultura europeia. Junto com os avanços na arte, vieram novos saltos tecnológicos que deram aos europeus novas maneiras de manipular seu ambiente e moldar o mundo a seu favor. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no gravetiano, examinando como essas pessoas viviam e que tipos de tecnologias elas utilizavam, além de dar uma olhada nas várias formas de arte que desenvolveram para se expressar nas frias planícies e florestas escuras da Europa. Antes de analisarmos as inovações que distinguiram essas pessoas dos anteriores, vejamos quem liderava essa revolução cultural aqui. Além dos sítios arqueológicos, que revelaram estatuetas de Vênus e novas ferramentas, também foram achados esqueletos. O povo da cultura gravetiana era notavelmente alto e esguio, entre 1,78 m e 1,88 m, algo realmente excepcional. De modo geral, para os humanos históricos, especialmente os antigos, o peso médio dessas pessoas foi estimado entre 67 a 73 quilos, ou entre 148 a 161 libras, mostrando que eles também eram bastante magros. Esses esqueletos mostram que essas pessoas, em vida, também tinham um alto grau de massa muscular em seus corpos, graças ao seu estilo de vida fisicamente ativo. Estudos realizados em 2023 mostram que as pessoas da cultura gravetiana eram divididas em dois grupos distintos, o Fornol e o Westernis. Os primeiros estavam no oeste da Europa continental, incluindo França e Espanha, enquanto os últimos iam da Itália e Polônia até a Eslováquia e partes da Rússia, no leste. Apesar das diferenças genéticas, eles se misturam mais nas bordas dos grupos, indicando que pessoas de diferentes locais estavam se unindo e tendo filhos. Acredita-se que os Fornol, no oeste, foram ancestrais do povo Cro-Magnon, que prosperou na Europa após a Era do Gelo. Um dos melhores sítios arqueológicos que permitiram aos cientistas analisar de perto os restos físicos de pessoas da era gravetiana está localizado em Sundir, no que hoje é o oeste da Rússia. As pessoas daqui foram algumas das primeiras a chegar à Europa, e seus túmulos costumam estar muito bem preservados. Um desses indivíduos, conhecido como Homem de Sundir, um homem de 35 a 45 anos, está tão bem preservado que os cientistas conseguiram reconstruir seu rosto, nos dando um vislumbre quase assustador do passado distante. Ele foi adornado com joias quando foi enterrado, e seu corpo foi pintado com ocre. Acredita-se que ele faleceu após um acidente repentino que parece ter sido o resultado de uma lesão no pescoço e recebeu um tratamento especial em seu funeral. Talvez ele fosse um indivíduo altamente respeitado ou um homem de alto status entre a tribo em que vivia. Os europeus da cultura gravetiana eram caçadores-coletores e continuariam sendo por algum tempo até o surgimento de assentamentos permanentes e sociedades agrícolas.
Eles eram nômades das planícies e florestas, montando residências temporárias desmontáveis e transportáveis conforme os animais migravam nas estações. Eles pareciam preferir alimentos ricos em gordura, provavelmente para fornecer a energia necessária para estarem constantemente em movimento durante todo o ano. Aqueles que viviam em climas mais frios pareciam ter um foco notavelmente maior em carne gordurosa do que aqueles que viviam no sul da Europa ou nas planícies mais quentes. Essa tendência de se mover é o que os diferenciava dos neandertais, que haviam sido extintos cerca de 7.000 anos antes do início do Gravetiano. Neandertais raramente viajavam longas distâncias durante o ano, favorecendo as bandas nômades de Homo sapiens. As dietas específicas tendiam a mudar, dependendo de onde os grupos gravetianos estavam baseados. Nas regiões costeiras, frutos do mar eram comuns, com coletores buscando mariscos nas margens rochosas e caçadores capturando focas e peixes em piscinas salgadas e praias. Pessoas da era gravetiana que viviam na costa do país de Gales, no Reino Unido, preferiam alimentos do mar. No interior, animais maiores eram caçados. Povos da era gravetiana trabalhavam em equipes para abater grandes mamíferos de casco, como as renas, que migravam sazonalmente pelo continente. Há evidências suficientes de que essas pessoas eram organizadas e avançadas o bastante para abater animais tão grandes quanto mamutes, provavelmente contando com lanças afiadas e entalhadas para perfurar a pele grossa dessas criaturas. Mamutes teriam sido presas extremamente abundantes para grupos de caçadores gravetianos, e as tribos poderiam se sustentar por longos períodos com apenas uma caça. Peles, couros, ossos e carne seriam todos usados para diferentes propósitos nos acampamentos temporários que eles montavam. Presas e costelas serviriam de base para as cabanas com peles estendidas por cima, para proteger da neve e do vento. A carne de mamute era rica em gordura, o que fornecia aos caçadores gravetianos a energia de que precisavam para estarem sempre em movimento, enquanto as peles podiam servir de vestimenta, uma importante isolação em um mundo que era mais frio do que o nosso hoje. Os artefatos mais associados à Europa gravetiana são, sem dúvida, as famosas estatuetas de Vênus. Mais de 200 Vênus individuais foram encontradas em sítios arqueológicos por toda a Europa, com algumas chegando até a Ásia, e todas seguem um padrão de design semelhante. Todas retratam corpos femininos humanos com proporções exageradas. Construídas de calcário, argila, marfim ou osso, as figuras possuem quadris muito largos, com barrigas, seios ou órgãos reprodutivos exagerados e, curiosamente, quase todas elas não têm braços, mãos nem pés. As cabeças dessas figuras são geralmente abstratas, com poucos ou nenhum traço facial, e às vezes adornadas com joias ou contas esculpidas. A menor dessas figuras mede apenas 3 centímetros, ou 1,2 polegadas de altura, enquanto a maior descoberta tinha 40 centímetros, ou 15,7 polegadas de altura. São amplamente vistas como arte, mas o que representam? Devido às características corporais exageradas, ligadas à reprodução e parto, acredita-se que as estatuetas de Vênus eram amuletos de fertilidade ou oferendas a uma deusa da fertilidade primitiva. Podem ter participado de rituais de fertilidade ou apenas trazido sorte e saúde às mulheres e seus recém-nascidos nas comunidades. Outra teoria afirma que elas podem ter sido, essencialmente, autorretratos feitos por artistas mulheres dentro das tribos, mas o significado cultural exato pode, infelizmente, ter se perdido nos anais do tempo profundo, dado o fato de que essas pessoas não tinham um sistema de escrita para registrar suas crenças e práticas. Vale notar que essas figuras não têm ligação com a deusa romana Vênus. Elas são milhares e milhares de anos mais antigas.
A Vênus gravetiana mais famosa é a Vênus de Willendorf, um artefato descoberto em um sítio paleolítico perto da vila de Willendorf, no que hoje é a Áustria. Ela foi descoberta durante uma escavação liderada pelo arqueólogo austro-húngaro Joseph Szombathy e seus associados em agosto de 1908, e acredita-se que tenha sido esculpida há cerca de 30 mil anos. Adornada com contas ou tranças esculpidas na cabeça, a figura de Willendorf é uma Vênus muito típica em termos de estrutura e tamanho, e é feita de calcário oolítico. Curiosamente, esse tipo de rocha não existe próximo a Willendorf. A fonte mais próxima está do outro lado dos Alpes, perto do Lago de Garda, na Itália. Porém, não há registros de figuras assim na região. A rocha da Vênus pode ter vindo do atual leste da Ucrânia, onde há figuras semelhantes. Não se sabe se a Vênus foi esculpida primeiro e depois levada para a Áustria, ou se a própria rocha foi transportada para a Áustria para ser esculpida. Como a cultura aurignaciana anterior, o povo gravetiano também era conhecido por esculturas em pedra. As esculturas mais impressionantes vêm das cavernas de Aispitata, na região basca da atual Espanha. Aqui, gravados nas paredes das cavernas, estão numerosos petróglifos de bisões antigos, uma espécie que provavelmente era caçada pelo povo que fez essas gravuras. Aqui, há características exageradas, como chifres longos e perspectivas incomuns, típicas do estilo gravetiano. Essas pessoas também parecem ter sido habilidosos pintores de cavernas. Embora as formas de animais estejam presentes nas paredes das cavernas gravetianas, essas pessoas parecem preferir se expressar ao estampar seus contornos de mãos nas superfícies rochosas. Em locais como a Caverna Cosca, perto de Marsella, França, esses contornos de mãos são comuns. Apesar de a caverna estar 37 metros abaixo do nível do mar devido ao derretimento das geleiras da Era do Gelo, as pinturas permanecem fora d'água e só podem ser visitadas por elevador em um tour específico. Algumas das impressões de mãos estão sem dedos, o que provavelmente foi intencional, conseguido ao dobrar os dedos para dentro da mão ao fazer as impressões, em vez de ser resultado de os artistas terem perdido esses dedos. As impressões surgiram ao soprar ocre ou carvão por um tubo de osso, com a mão na parede, formando um contorno escuro ao redor do estêncil de mãos humanas de 30 mil anos. Essas peças podem ter sido deixadas para lembrar os ancestrais às futuras gerações. Podem ter tido significado religioso ou apenas servido como meio de comunicação. Com o surgimento da cultura gravetiana, inúmeras novas formas de artesanato e tecnologia passaram a ajudar o povo da antiga Europa a transformar e se adaptar ao seu ambiente. Entre as inovações mais interessantes dos gravetianos está a criação de redes trançadas na Europa, provavelmente usadas em costas e lagos, para capturar peixes e outros animais marinhos para alimentar a tribo. Elas também poderiam ter sido dispositivos de armazenamento eficientes, relativamente fáceis de fazer com material suficiente. Mais importante ainda, porém, os gravetianos trouxeram as primeiras lamparinas a óleo da Europa, estruturas básicas, semelhantes a tigelas feitas de pedra, nas quais um combustível podia ser queimado para gerar calor ou luz, mesmo que apenas por um breve período. O fogo foi fundamental na fria era do gelo europeia, oferecendo luz nas noites escuras e perigosas, além de servir para enviar sinais. Diversas armas e ferramentas resistentes surgiram no gravetiano Khoi. Facas e bifaces mudaram, sendo projetados com uma parte traseira romba e arredondada de um lado para proporcionar uma pegada melhor e evitar que o usuário se cortasse enquanto cortava ossos ou carne.
A curva podia ser obtida alisando a borda traseira com outra pedra, lascando pequenos fragmentos até que fosse possível segurar com mais segurança. Outras mudanças ocorreram nas pontas de flechas e lanças. No gravetiano, começamos a ver as primeiras pontas com espiga, com bases curtas e estreitas, que podiam ser usadas para fixar a ponta em um bastão ou haste. Isso reforça a fixação na haste e dificulta que as flechas se soltem ao caçar um animal em movimento rápido. O bumerangue, outra inovação na caça, surgiu na Europa nessa época. Esses projéteis de madeira curvos eram lançados para atordoar alvos, ou até matá-los se fossem pequenos, e permitiam que caçadores recuperassem rapidamente suas armas após o uso. Os bumerangues ainda são usados em comunidades aborígenes em toda a Austrália e na Oceania em geral, onde se tornaram sinônimo da cultura indígena. Alguns sítios gravetianos também mostraram evidências de tecelagem europeia antiga que, embora básica, era usada para fazer todo tipo de objetos, como cestos, tapetes ou até mesmo roupas. Fibras vegetais eram extraídas e, com agulha de osso, costuravam couro ou tecido, criando roupas ajustadas, recipientes flexíveis e isolamento para cabanas. Análises de pólen no leste europeu indicam que algodoeiro bravo ou urtiga podem ter sido usados para tecelagem no gravetiano, mas fibras também poderiam vir da casca de árvores como amieiro ou teixo. O povo gravetiano não fabricou apenas agulhas com ossos. Ossos longos de ungulados eram usados para pressionar e alisar peles, antes de costurá-las ou cobri-las em cabanas, enquanto outros serviam para decoração. Dentes, garras, galhadas e ulnares tinham funções variadas, oferecendo aos gravetianos da Era do Gelo um amplo conjunto de ferramentas para montar acampamentos. A cultura gravetiana mostra o quanto as pessoas da última Era do Gelo eram inovadoras e avançadas. Enquanto a cultura popular anteriormente retratou esses caçadores-coletores como pessoas violentas, quase brutais, incapazes de pensamento ou emoção complexos, toda a arte descoberta dos gravetianos conta, literalmente, uma história muito diferente. Essas eram pessoas espirituais e criativas que usavam ferramentas para mudar o mundo ao seu redor em benefício próprio. Eles eram resistentes o suficiente para sobreviver às baixas temperaturas do final do Pleistoceno, mas também sensíveis o bastante para deixar sua marca no mundo para as gerações futuras. Esses eram humanos, em sua forma mais pura e criativa, prontos para avançar rumo ao amanhecer da civilização e da agricultura, com o surgimento do Holoceno.